Lado oculto dos demônios que se escondem na Bíblia. Nem todo demônio tem chifres. Alguns vestem túnicas. E outros até seguram uma Bíblia. Na escuridão silenciosa que paira sobre a história humana, existem figuras que agem nas sombras. Não com fogo e enxofre, mas com sedução, engano e aparência de santidade. A Bíblia fala sim sobre Satanás, sobre Lúcifer, o acusador, o adversário, mas ela também fala de algo ainda mais perturbador: demônios ocultos, entidades que não se apresentam como monstros visíveis, mas que habitam narrativas, manipulam reis, influenciam apóstolos e até se disfarçam de anjos de luz. Eles não gritam, eles sussurram. E muitas vezes quem escuta nem percebe. Neste vídeo, nós vamos descer a uma das camadas mais assustadoras e simbólicas das Escrituras. Vamos revelar quais demônios se escondem por trás de personagens bíblicos. E por que tantos deles agem dentro da própria religião, disfarçados de fé, devoção e autoridade espiritual. Você vai entender por que Jesus chegou a chamar um dos discípulos de Satanás. Que espírito maligno seduziu Davi ao pecado? O que realmente habitava no coração de reis como Herodes e Faraó? E por que até em profetas e sacerdotes, algo sombrio pode se esconder? Este vídeo não é sobre mitos, é sobre símbolos espirituais que nos alertam até hoje. Porque os maiores demônios não estão apenas no inferno. Eles atuam nas estruturas, na religião e até em nós. E a pergunta que ecoa até o fim deste vídeo é simples. Será que você reconheceria um demônio se ele usasse a voz da sua própria consciência? Bloco 2. Quando os demônios agem por trás de homens de Deus. A maioria das pessoas imagina que os demônios agem apenas fora da religião. Mas a Bíblia revela algo chocante. Várias das figuras mais próximas de Deus foram, em algum momento, influenciadas por forças espirituais sombrias. Não estamos falando apenas de possessões. Estamos falando de algo mais sutil e perigoso. Inspiração demoníaca disfarçada de zelo, poder ou justiça. Veja o caso de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Em 1 Crônicas 21:1, está escrito: Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer o recenseamento do povo. Um simples censo, aparentemente inofensivo, foi na verdade motivado por um espírito maligno. Por quê? Porque aquele ato representava orgulho, confiança nas forças humanas, não em Deus. E o preço foi alto: 70.000 homens morreram. Até Davi foi usado por Satanás, sem perceber. Agora pense em Pedro, o apóstolo corajoso e impulsivo, que andou sobre as águas. Quando Jesus anuncia que vai morrer, Pedro reage dizendo: de modo nenhum isso te acontecerá. E Jesus responde de forma chocante: afasta-te de mim, Satanás. Mateus 16:23. Jesus não estava dizendo que Pedro era o diabo. Estava revelando que aquela fala não vinha de Deus, mas de uma influência oculta, que queria impedir o plano divino, um espírito de preservação carnal, medo e orgulho. Pedro, naquele momento, foi a voz do inimigo sem nem perceber. É por isso que o perigo maior não está nos ataques evidentes, mas naquilo que parece certo, justo ou espiritual, mas que tem uma raiz de engano. O apóstolo Paulo confirma isso em 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Sim, o inimigo pode se disfarçar como luz. Pode se parecer com sabedoria, com religião, com liderança espiritual. Pode estar no púlpito. Pode estar na política. Pode estar até no coração de quem ora. Se essa oração vem de um ego ferido, ou de um desejo de controle. Em 1 Samuel 18 vemos Saul, o rei ungido, sendo atormentado por um espírito maligno que o levou à paranoia e ao desejo de matar Davi. Em João 13:27, Judas, ao comer o pão entregue por Jesus, tem Satanás entrando nele. E o que ele faz? Trai o Messias com um beijo, o ato mais íntimo, mais simbólico, transformado em um instrumento de morte.
Esses não são apenas casos isolados. Eles revelam um padrão espiritual. Os demônios mais perigosos não estão do lado de fora da fé. Estão dentro dela, disfarçados. Quantas vezes vemos líderes dominados por orgulho, inveja, ira ou controle? Quantas vezes vemos comunidades espirituais motivadas por medo, culpa e manipulação? Quantas vezes nossas próprias decisões são guiadas por algo que parece justo, mas tem raízes de vaidade, rejeição ou desejo de vingança? A verdade é simples e dura. A Bíblia revela que os demônios preferem o sagrado, porque ali seu disfarce é mais eficaz. Eles se alimentam daquilo que parece ser luz, mas que já se afastou da presença divina. E talvez a pergunta que mais nos confronta seja: será que, sem perceber, também estamos abrindo portas a esses mesmos espíritos, quando deixamos que o ego fale em nome da fé? Bloco 3. Demônios, que se escondem em estruturas de poder. No livro de Daniel, capítulo 10, há uma passagem que poucos compreendem em sua profundidade espiritual. O profeta está jejuando e orando, quando um anjo finalmente chega e diz: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Esse príncipe não era um governante humano, mas uma entidade espiritual que controlava o império da Pérsia. Uma força demoníaca que influenciava reis, exércitos, decisões e destinos. Aqui, a Bíblia nos mostra um segredo terrível. Existem demônios territoriais e institucionais, designados para operar sobre reinos, impérios e sistemas de poder. Esses seres não trabalham apenas possuindo pessoas. Eles habitam estruturas, alimentando-se de orgulho coletivo, de injustiça institucional, de impérios que desafiam a justiça divina. E eles são pacientes. Agem ao longo dos séculos, arquitetando ciclos de opressão, corrupção, idolatria e violência. Estão por trás de impérios, religiões corrompidas, seitas, guerras, sistemas econômicos injustos, leis que distorcem o sagrado. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás ofereceu a ele todos os reinos do mundo e sua glória. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4:9. Pense bem, como ele poderia oferecer esses reinos, se eles não estivessem sob seu domínio? O diabo não oferece o que não tem. Ele controla sistemas. Ele influencia estruturas. Ele age onde há sede de poder, vaidade, dominação. E isso vale também para sistemas religiosos. Jesus confronta os fariseus, líderes espirituais da época, dizendo: vós tendes por pai o diabo. João 8:44. Sim, homens religiosos, versados na lei, nas escrituras, nos ritos, estavam sendo movidos por uma força maligna. Por quê? Porque seu coração estava endurecido. Estavam cegos pela vaidade espiritual, pelo status, pela sede de controle. E essa é a armadilha mais sofisticada do inimigo: usar o sagrado como escudo para o mal. Hoje, vemos esse padrão se repetir. Quantas vezes sistemas inteiros são erguidos em nome de Deus, mas movidos por ambição, política, ganância e manipulação? Quantas estruturas se dizem espirituais, mas aprisionam almas em medo, culpa ou alienação? Demônios agem através de instituições que substituem o espírito pela tradição morta. Trocam a verdade por dogmas vazios. Vendem salvação como mercadoria. Excluem, oprimem e ferem em nome da santidade. E o mais terrível: as pessoas que vivem dentro desses sistemas muitas vezes não percebem, porque foram condicionadas a acreditar que obedecer à estrutura é obedecer a Deus, que questionar é rebeldia, que sofrer em silêncio é virtude. Mas Jesus não veio para fundar estruturas religiosas opressoras. Ele veio para libertar, para expor, para quebrar correntes espirituais invisíveis. Quando ele purifica o templo com chicote nas mãos, não está apenas bravo, ele está revelando que o lugar sagrado havia se tornado caverna de ladrões. E quantos templos modernos carregam esse mesmo espírito?
O Apocalipse revela que, nos últimos tempos, a besta e a Babilônia, símbolos de sistemas políticos e religiosos corrompidos, serão instrumentos diretos do diabo para enganar multidões. Não com horrores explícitos, mas com aparência de justiça, espiritualidade e ordem. Por isso, a vigilância não é apenas contra o pecado pessoal, é contra sistemas, instituições e até tradições que parecem de Deus, mas são controladas por algo muito mais sombrio. A Bíblia não nos chama para uma religião cega, ela nos chama para discernimento, para olhos abertos, para perceber quando o Espírito de Deus deixou um lugar, mesmo que os ritos ainda continuem. Demônios que sussurram na alma, o lado oculto da tentação. Se os demônios agem nos impérios e religiões, também operam na arena mais íntima e silenciosa, a mente e o coração humano. É aqui que eles se tornam mais perigosos, porque enquanto esperamos monstros com chifres ou aparições visíveis, eles se disfarçam de pensamentos, sentimentos, impulsos sutis. Eles não batem na porta. Eles já estão dentro, sussurrando com uma voz que parece a sua. Paulo escreve aos Efésios: Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Essas regiões celestiais incluem o plano espiritual invisível, mas também o campo da mente e do espírito humano. Satanás é chamado de pai da mentira, e seus demônios são especialistas em distorcer a verdade. Eles não chegam dizendo: rebele-se contra Deus. Eles sussurram: você não é bom o bastante. Deus não se importa com você. Você já pecou demais para ser perdoado. A dor que sente nunca vai passar. Desista. São vozes que se infiltram nos traumas, nas feridas não curadas, nos desejos ocultos. Não com gritos, mas com silêncios pesados. Eles plantam dúvidas, alimentam rancores, estimulam comparações e invejas. Criam um labirinto emocional, no qual a pessoa sente que está caindo, mesmo estando parada. Jesus enfrentou essa estratégia no deserto. Após 40 dias de jejum, o diabo aparece. E suas tentações não são sobre crimes ou pecados grotescos. São sobre identidade, orgulho, poder e fé. Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Note, a primeira tentação não é sobre fome, é sobre identidade. Se és filho de Deus, o inimigo lança dúvida sobre quem Jesus é. E é isso que ele faz conosco o tempo inteiro. Lança dúvidas sobre quem você é em Deus, sobre seus dons, seu valor, sua salvação, e especialmente sobre o amor de Deus por você. Muitas vezes, acreditamos em Deus, mas não acreditamos que Deus acredita em nós. E nesse vazio, nessa rachadura espiritual, os demônios constroem fortalezas. Fortalezas de culpa, de autoacusações, de vozes interiores que repetem, dia após dia, que você nunca será livre, nunca será santo, nunca será amado. E o pior, eles podem usar até a Bíblia distorcida, como o diabo fez com Jesus, citando o Salmo 91 fora de contexto. Hoje há muitos que vivem aprisionados em uma espiritualidade de medo, acreditando que Deus está sempre à beira da ira, e não do amor. Vivem angustiados, tentando comprar perdão, merecer salvação, compensar erros. Mas isso não é o Evangelho. Isso é uma prisão espiritual forjada por demônios que se disfarçam de anjos de luz. E há outra arma sutil: o conformismo espiritual. Quando os demônios não conseguem destruir sua fé, tentam deixá-la morna, tiram o fervor, a intimidade, a adoração sincera. Você continua indo à igreja, mas por dentro está vazio. Continua orando, mas sem acreditar que será ouvido. Lê a Bíblia, mas ela não fala mais com você. Esse é o sinal, há um ataque invisível acontecendo, mas há esperança. A Bíblia nos chama a derrubar fortalezas. 2 Coríntios 10:4. E fortalezas não são castelos físicos, são ideias, mentiras,
medos que se instalaram na mente. Por isso, a guerra espiritual é vencida com luz, com verdade, com intimidade com o Espírito Santo, com vigilância, mas não paranoia. Porque, ao contrário do que o inimigo quer que você pense, você não está sozinho. E você não está perdido. Se sussurros podem parecer poderosos, mas a voz de Deus é mais forte. Quando a noite se rasgar, o despertar espiritual contra o invisível. Eles não têm chifres visíveis, nem olhos de fogo, nem rugem como monstros. Mas estão mais perto do que pensamos. Eles se disfarçam, se infiltram e nos observam. Os demônios que se escondem na Bíblia não são apenas inimigos antigos de Israel ou criaturas do Apocalipse. Eles são padrões, arquétipos, entidades espirituais que continuam ativos, disfarçados no cotidiano. Estão nos impérios, nas tentações religiosas, nos corredores da alma e até em algumas interpretações distorcidas das Escrituras. Sim, há um lado oculto, sombrio, silencioso, letal. Mas esse lado oculto não é maior do que a luz, você percebe? O objetivo desses demônios não é apenas te fazer pecar, é tirar a sua identidade. É te convencer de que você é indigno, pequeno, sujo. É te fazer esquecer quem você é no reino. Porque quando você esquece quem é, você não acessa o poder que já te foi dado. Jesus, antes de expulsar demônios, sabia quem ele era. E ele nos ensinou que o segredo não está no medo, mas na autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Você entende o que isso significa? Mesmo que os demônios se escondam, mesmo que eles manipulem, distorçam, seduzam, eles têm limite. E esse limite é o nome de Jesus. Mas para isso, é preciso despertar. Porque o que mais enfraquece o povo de Deus hoje não é o pecado, mas a distração. Distração com o mundo, com as rotinas, com as dores, com os ruídos, com a pressa. Enquanto isso, o inimigo trabalha nos bastidores, e muitos nem percebem que estão sendo atacados por aquilo que acreditam ser normal. Cansaço espiritual constante, falta de motivação para orar, irritabilidade sem explicação, sentimentos de rejeição que não somem, vontade súbita de se isolar, desistir ou se calar. Esses sintomas não são apenas psicológicos. Muitas vezes, são espirituais. Mas o Espírito Santo não se cala diante disso. Ele sopra, ele acorda os que dormem, ele acende velas no meio da escuridão. Por isso, se hoje você sente que perdeu sua voz, se sente que está num vale, se tem carregado culpas, pesos, silêncios, isso não é o fim. É o começo de um novo tempo, de um despertar, de uma guerra santa que começa não contra o mundo, mas contra as mentiras que você acreditou. Porque o campo de batalha mais importante não é o inferno, é o coração humano. E hoje, Deus está chamando os que desejam sair da passividade espiritual. Não para viver em medo, mas em discernimento. Não para fugir dos demônios, mas para confrontá-los com autoridade. Não com gritos, mas com fé. Não com raiva, mas com luz. A luz não luta com a escuridão. Ela apenas chega. E quando chega, as trevas não resistem. Agora que você conhece o lado oculto dos demônios na Bíblia, talvez comece a enxergar com novos olhos. A luta é real, mas a vitória também. O que os demônios mais temem é um filho de Deus que sabe quem é, que ora mesmo sem força, que adora mesmo em silêncio, que resiste mesmo caído, porque a maior arma contra as trevas é alguém que carrega a luz por dentro.